Quando o líquido é aumentado, a primeira coisa que a gente vai verificar se não tem uma diabetes gestacional. Essa é uma das questões, assim, que a diabetes vai fazer um aumento da produção de líquido. Se for feito rastreamento ali com glicose e tudo mais e não tiver diabetes, provavelmente também vai ser verificado o morfológico do bebê, porque tem algumas doenças neurológicas ali do bebê ou malformações congênitas que a gente fica de olho que fazem o aumento da produção do líquido. Se nada disso for comprovado, pode ser só que você realmente produza uma quantidade maior de líquido do que o normal, tá? Já peguei várias gestantes aí com líquido aumentado e que não eram diabéticas, que o bebê é super saudável, só era algo fisiológico dela que aumentava mais o líquido. E é melhor ter mais líquido do que ter menos líquido, gata. 32 semanas não, gata. Normalmente o tampão vai começar a sair a partir de 35, 36 semanas. E ele não vem tão amarelado, ele vem mais assim, esverdeado, meio cor de ranho, sabe? Com traços de sangue. Você tem que dar uma olhadinha, na verdade, se não é uma candidíase, que é super comum na gestação, e tem que ficar de olho realmente se não é alguma infecção. Mesmo não tendo cheiro, mesmo às vezes não tendo dor, não tendo nenhum sintoma, é bom dar uma verificada, tá? Então, se continuar, eu acho que valeria a pena dar uma passadinha no hospital para dar uma verificada nisso, porque às vezes é assintomático e a gente não pode brincar com essas questões durante a gestação. Qualquer infecção pode desencadear um trabalho de parto prematuro, tá? Inclusive, acho que a Bárbara, que tá assistindo aí, fez essa pergunta um mês atrás pra mim e eu respondi exatamente isso pra ela. E no dia seguinte ela foi na maternidade e ela tava com uma infecção bem pesada e a médica falou que se ela não tivesse ido pra maternidade, ela provavelmente teria abortado o bebezinho dela. Então, fica de olho e eu indicaria sim ir pra maternidade, tá? Primeiro, vocês precisam entender que a bolsa rompida, ela não tem absolutamente nada, mas nada a ver com trabalho de parto. Não é porque a bolsa rompeu que você está em trabalho de parto. Então, não existe rompeu a bolsa, sai correndo para a maternidade, tá? Isso é coisa de filme. E se fosse assim, nossa, os bebezinhos nasceriam no carro, escorregando, seria tipo tobogã, ia ser ótimo, lindo, maravilhoso. Mas não é assim. A bolsa rompida não significa absolutamente nada que você está em trabalho de parto. O trabalho de parto é contrações e contrações ritmadas. Quando a bolsa rompe, a gente precisa então primeiro verificar uma questão específica, que é a coloração do líquido. Se o líquido for claro, igual água, ou seja, incolor, se não tiver nenhuma cor, ou somente alguns tracinhos de sangue, aí beleza, você pode ficar em casa. Agora, se ele for esverdeado, cor tipo catarro, tipo ranho, você tem que ir para a maternidade porque apresenta mecônio. E o mecônio é o primeiro cocôzinho do bebê. A gente precisa monitorar o batimento cardíaco desse bebê, mas também não é indicativo de cesárea. O mecônio não é indicativo de cesárea. Agora, se rompeu bolsa, a bolsa é clara, líquido claro, tá tudo tranquilo, o teu Streptococcus, que é o GBS, é negativo, você pode ficar em casa até 18 horas depois que a bolsa rompe. Tá? E depois sim você pode ir para a maternidade, porque aí a gente precisa entrar com antibiótico, porque já ficou muito tempo sem a proteção para o bebê. Mas não é para ir correndo para a maternidade, ok? Mesmo as meninas que têm Streptococcus positivo, se a bolsa romper e o líquido for claro, vocês podem ficar em torno de 6 a 8 horas em casa tranquilamente e depois ir para a maternidade. Só vai para a maternidade em caso de um mecônio. Olha, okay, eu acho que valeria a pena passar na maternidade e dar uma variada, tá? Porque com 30 semanas não é tão comum, isso daí acontece normalmente mais no final da gestação e pode sim ser uma perda de líquido, pode ter sido o que a gente chama de bolsa rota, que é quando a bolsa rompe parcialmente e fica gotejando, às vezes rompe só uma membrana, e aí fica um bolsão, né, que a gente chama, mas com 30 semanas não é muito legal. E se for, aí a gente vai precisar intervir, né, é uma gestação que vai ter que ser interrompida, então a gente precisa dar uma olhadinha nessa questão, tá? Com relação ao rompimento de bolsa, meninas, é sempre legal da gente fazer um teste, como que eu falo, né? Como a dica que eu dou sempre para as meninas para saber se é bolsa rota ou não. Você tira a calcinha e se movimenta na casa. Dá uma rebolada, dá uma agachada, faz uma tosse, né? E se você perceber que tá tendo perda contínua, que tá pingando no chão ou que tá escorrendo na perna, é bolsa rota. Normalmente, quando são isolados, perda de líquido isolado,
pode ter sido só uma perda de tampão, porque às vezes a mulher ela tem uma produção do tampão mais líquida. Então, também pode ser o tampão, ou pode ser uma bolsa que rompeu uma membrana, e aí a cabeça do bebê às vezes faz tipo uma rolha e para de gotejar, né? Para de romper ali. E aí não tem problema se isso acontecer. Mas é sempre bom avaliar daí a quantidade de perda de líquido que você teve, tá? Então, já pegando o gancho aí, mas com 30 semanas, eu daria uma passadinha na maternidade para verificar se tá tudo bem. Então, o bebê no final da gestação, eles mexem menos mesmo, principalmente quando ele já tá bem encaixadinho, ele tem menos espaço também, né? Então ele não vai ficar lá loucão, certo? Então, eles mexem normalmente menos. Porém, o que a gente sempre fala é que a gestante não pode ficar mais do que 6 horas sem nenhum movimento fetal. Se passou de 6 horas e não teve nenhum movimento fetal, aí sim a gente indica ir para a maternidade para fazer o que a gente chama de cardiotocografia, que é um exame que vai verificar o batimento cardíaco durante um período contínuo. Pelo menos aí uns 20, 30 minutos direto, a gente vai verificar o batimento cardíaco desse bebê no final da gestação. E isso é protocolo a partir de 40 semanas aqui no Brasil. Todas as gestantes fazem cardiotocografia a cada 2 dias. Vocês vão para a maternidade para fazer esse exame para garantir a vitalidade do bebê, certo? Então, fique atenta com relação a isso. Passou de 6 horas, eu sempre indico deitar pro lado esquerdo, comer um chocolate. Às vezes vocês estão em hipoglicemia e por isso que esse bebezinho também não mexe, tá?